Muito boa tarde para todos. Good afternoon, everyone. Good afternoon to our students and from Fresno State, and those of you watching us through the various social media outlets and here on Zoom as well. Muito boa tarde para todos. Boa noite já para os Açores, obviamente. Boa noite para aqueles que nos acompanham em outros países de língua oficial portuguesa. Muito boa noite para aqueles que nos acompanham em Portugal continental e na região autónoma da Madeira. O Simpósio Filamentos Transatlântica, a nossa quarta edição, agora online, algo que foi vivo há muitos e muitos anos, quando o nosso convidado ainda não era nascido, praticamente, ou seja, entre 1990 e 2002. Fizemos 12 simpósios ao vivo e depois do projeto que era para ser 10 anos, durou 12. Nós voltamos agora diretamente na universidade e online. Por um lado, abrindo oportunidades a várias pessoas a estarem connosco de várias partes do mundo. É com muito gosto que temos um jovem extremamente talentoso da nossa região, do nosso país, particularmente da Ilha Terceira. Já agora vamos puxar um bocadinho a Uhum, brasa à nossa sardinha, ou seja, e da freguesia de Algualva. Portanto, claro. temos o jovem Diogo Ourique, que acho que, salvo erro, em 2019, penso que foi, um pouco antes da pandemia, Uhum, quando este jovem lançou o seu primeiro livro, que foi um sucesso na crítica e um sucesso em vendas, obviamente. Vamberto Freitas, que é conhecido crítico da região e meu amigo desde a idade de 19 anos, não sei se é por infelicidade ou felicidade minha, mas somos amigos já há 40 e tal. Entretanto, falou extremamente bem do livro e ainda há pouco tempo teve uma conversa para a sua coluna Border Crossings, que aliás amanhã estará online no nosso Filamentos em inglês, portanto, porque a intenção ok. é promover o teu livro, Diogo, aqui no mercado norte-americano. Mas primeiro, bem-vindo, e se não te importas, fala um bocadinho de ti. Portanto, um bom terceirense não tem problema nenhum em falar de si, é parte Claro, da nossa claro. idiosincrasia. Fala um pouco de ti e do teu trabalho, e particularmente eu sei que estiveste a estudar lá fora e que depois vieste Uhum, voltaste, digamos assim, à Ilha Terceira. Fala-nos um pouco desse percurso. sim. Primeiro, não sei se concordo com aqueles adjetivos todos iniciais. Pronto, uma pessoa Mas faz, não faz o precisas que pode. concordar, não precisas concordar, podes simplesmente aceitá-los porque é verdade. Certo, certo. Eu aceito o terceirense e o agalvense. Isso está garantido. Eu, portanto, tenho 32 anos, nasci em 91, portanto, 90, 91, já era vivo, mas ainda não sabia o que é que estava cá a fazer. Ahm, fui em 2009 fui para Coimbra, estudei Estudos Europeus e Comunicação e Jornalismo. Depois, entretanto, estagiei aqui no Diário Insular, no Rádio Clube de Angra, e depois comecei a enverdar, passei também na área da assessoria em Lisboa, e depois comecei a enverdar mais para as áreas das artes, digamos assim, da literatura, da revisão, da tradução, e é por aí que eu me tenho movido até então. Em 2019, surgiu então o ímpeto de escrever um livro, de o publicar, através da Letras Lavadas. Já trabalhava com a Letras Lavadas através da revista Grota, de que sou coordenador editorial, é um projeto que mantenho com o Nuno Costa Santos. hum, e com base nessa relação também com a Letras Lavadas, hum, surgiu então, até eu tenho aqui, só para fazer, passa publicidade, eu tirei-me deste livro, que saiu então em 2019, ah, e que pronto, que me tem feito muito feliz. Este livro, há sempre aquela ideia de sequelas e de se fazer mais qualquer coisa com essa história, mas pronto, não querendo estar a dar spoilers, mas a forma como a história acaba, não sei
se, se valeria a pena estar a tentar puxar mais ou a diluir mais o sumo da história, então quis também, porque acho que é uma história que poderá funcionar muito bem, também com base em alguns autores que eu leio, os Stephen Kings da vida, os Neil Gaimans, ou seja, acho que é um tipo de história que pode funcionar muito bem no mercado inglês, seja americano, seja britânico. E então este ano que foi publicado, a tradução já foi feita há mais tempo, mas este ano com as letras lavadas, com o apoio da Bruma também, que o Diniz até ajudou na revisão da tradução. hum, e então este ano temos este Let Me Out of This Book, que é uma tradução também publicada pela Letras Lavadas, e que pronto, vamos a ver se corre bem, se corre pelo menos o mundo de língua inglesa. Exatamente. Portanto, como é que, como é que fizeste essa transição do jornalismo, que é, Uhum, portanto, um animal diferente, digamos assim, mas que sim. não é também. ah, Muitos escritores transitam do jornalismo para a escrita, Uhum, a chamada escrita criativa, se bem que o jornalismo é também uma escrita criativa, de uma forma diferente, mas como é que, que fizeste essa transição para a ficção? uhum. E uma ficção muito arrojada. A ficção esteve sempre contigo ou é algo que apareceu depois, nas aulas, mais tarde, de jornalismo, ou mesmo depois de concluires o curso? Sim, esteve sempre comigo enquanto leitor, principalmente. Depois também, como toda a gente nos anos 2000 e na década de 2010, também tinha o meu blog, não é? Que toda a gente tinha um blog, e então através do blog também ia escrevendo qualquer coisinha. Depois, na área do jornalismo. Eh, Pronto, eu sempre o sabia, mas aí confirmei, por exemplo, no Diário Insular, além de jornalista, estagiário do Diário Insular, muitas vezes escrevia crónicas, não, em alguns dias que eram precisos, escrevia crónicas, cheguei a escrever reportagens, a fazer reportagens, e vi que era aí que eu me divertia mais, ou que era aí que eu era isso que eu gostava mais de fazer. Achava que o jornalismo puro e duro e o jornalismo no jornal local, não dava muito espaço para, sei lá, para a ficção, para a criatividade, através da reportagem, se calhar conseguimos dar uma narrativa à reportagem, à história, que através de uma peça noticiosa normal não podemos, porque temos o esquema em pirâmide, essas coisas todas. Hum, e então aí confirmei que realmente a escrita de ficção, tem sido de ficção, se calhar um dia pode ser outra coisa, mas que a escrita era a escrita de longo folgo, era aquilo que eu queria. E, portanto, este livro, como eu disse, portanto, um projeto arrojado, totalmente diferente do que muitas pessoas estão habituadas a ler. Ah, Alguns dos autores que tu citaste, obviamente, têm também, são arrojados nessa forma. Uhum. O que é que te levou a enveredar por este estilo, que não é muito usual, particularmente nas letras dos Açores, Sim. que muitas vezes até começam e acabam com a saudade, se bem que os escritores da nova geração já não ligam muito a esse conceito. Mas não é um romance dentro do chamado cânon, digamos assim, Uhum. literário açoriano. Vai mesmo até aos limites em muitos aspectos. O que é que te levou a enverdar por, por esta escrita arrojada e fora do que é usual muito na tradição literária açoriana e até mesmo portuguesa, diria eu. Pois, ou seja, o género, podemos considerar isto uma espécie de terror, ou seja, o porquê, não sei bem o porquê. Eu achei que, lá está, é um género que sempre me interessou, se calhar não tanto o terror, mas
o estranho, Uhum. o bizarro, o místico, o que não é facilmente explicável. Isso sempre me interessou. E eu decidi fazer uma história, lá está, há as duas correntes de pensamento, que é ou situamos as histórias num local específico para as pessoas se identificarem com o local, ou enverdamos por uma história sem lugar específico para que as pessoas também se consigam identificar e pôr nessa história os seus locais que conhecem. E eu decidi enverdar por essa segunda vertente, ou seja, não é uma história passada nos Açores, não é nada disso, é uma história no mundo ficcional, de uma personagem que se apercebe que é uma personagem fictícia, portanto, todo o mundo dela é fictício, incluindo a cidade onde vive, as pessoas com quem contacta. hum, Lá está, foi uma história muito inspirada naquela coisa do meta e das personagens que se apercebem e do Truman Show com o Jim Carrey, que também tinha aquela personagem que fazia parte de um reality show e que não o sabia, ou seja, isto é uma espécie de Truman Show literário, mas em que no fim, se calhar a personagem entra mesmo em vias de facto com o seu autor e, ou seja, há uma vertente mais violenta, mais impulsiva de uma personagem que se apercebe que consegue fazer tudo, e que faz realmente tudo. Hum, e portanto quis também trazer porque é sempre a ideia de escrevermos aquilo que gostávamos de ler. Exato. Eu, como gosto de ler este tipo de histórias e como achava, ou pelo menos não conhecia assim muitas histórias deste género, lá está, na literatura açoriana, e até mesmo na literatura nacional, Uhum. achei por bem experimentar. Pronto, vamos a isso. Ahm, por aquilo que eu li e obviamente que gostei, como sabes, já o disse, ahm, Uhum. daria na realidade um bom filme. Portanto, em termos cinematográficos, há livros que podem ser adaptados, e muitos são, como sabes, tanto bem ou melhor do que eu, mas há outros que não podem. Uhum. Este, na realidade, poderia ser, obviamente, adaptado para cinema, para um filme. Isso veio-te à cabeça, digamos assim, quando estavas a escrever nessa possibilidade, porque Uhum. é muito. Eu vejo como de facto um bom filme. Pois, talvez, a questão é que, lá está, como é uma personagem literária, num mundo fictício, ou seja, como é que isso se processa para a lente, não é? Para o Exatamente. visual, O visual. seria um trabalho do caraças para o realizador. Claro. Mas pronto, lá está. O meu trabalho foi escrever a história. Mas sim, eu também tenho sempre se calhar também por influências desses filmes, como o Truman Show e não sei o quê, tinha sempre uma vertente muito visual na cabeça, que tentei transparecer para o papel. Por isso é que se calhar também dá essa vontade de se ver num ecrã. Agora, como é que isso se processaria? Não sei, Sim, mas se alguém claro. estiver interessado, cá estarei para escrever o guião. Pois, exatamente, porque nada melhor do que o criador para de facto trabalhar no guião. Ahm, Agora o livro está em inglês, foi bem recebido, como eu disse, em português, pela crítica, pelos leitores, e agora está em inglês. O nosso dilema sempre são as distribuições na América, porque é um grande país e um país de grandes lobbies. Porém, das possibilidades que gostaríamos até de concretizar no futuro próximo era a tua vinda cá, porque isso é importante, e porque não começar com a diáspora, porque quando a gente fala de Uhum, diáspora não é só, portanto, aqueles da minha idade ou mais velhos do que eu, que emigraram dos Açores, portanto, e no meu caso em criança e outros muito mais velhos, outros mais novos, a diáspora é, como tu sabes muitíssimo bem, na freguesia onde nasceste, que é uma freguesia com uma grande tradição na diáspora. Estamos a falar de filhos e netos, pessoas que já não leem português, alguns até já nem falam em português, a vasta maioria não fala português, mas andam sempre à procura de livros, e neste caso, algo que não fosse, como tu disseste, algo açoriano, algo que é
é mundial, é criativo e é de um género literário interessante. Portanto, é essencial e talvez as autoridades nos Açores possam nos ajudar, porque eu penso que era essencial a tua vinda aos Estados Unidos da América para contatar com este mundo, porque caso Uhum. contrário é sempre difícil. Imagino que talvez tivesses essa disponibilidade, se nós conseguíssemos Sim, isso. sim, sim, sim. Sim, claro, e lá está. E este livro, ou seja, pode ser uma espécie de gateway para outra literatura açoriana, ou seja, não sendo propriamente aquele livro que fala sobre as ilhas, que tem histórias passadas nos Açores, mas pode ser uma maneira de interessar as pessoas para depois abrir essas pessoas para o mercado da literatura açoriana, já traduzida ou não. Claro que para os leitores que não lerem em português terá de ser traduzido, mas sim, ou seja, dar-lhes se calhar uma coisa que essas pessoas já estão mais habituadas, essas gerações mais novas ou que já conhecem este mercado deste tipo de literatura, dar-lhes um autor açoriano e depois a partir daí abrir o leque de autores açorianos que possam ler. Sim, e eu diria mesmo, se não partirem para outros autores açorianos, nós gostaríamos obviamente disso, em tradução, porque eles já não falam português, ou se falam, não conseguem ler um livro, particularmente literatura. Por uma coisa é ler uma notícia do jornal em que Claro. diz que o governo vai, portanto, cortar a fita mais uma vez Uhum. no Aeródromo das Lajes, mas a outra é, na realidade, um texto literário como este, que é desafiante em muitos sentidos. Até para saberem, porque muitas vezes a diáspora, e acho que tens esse conhecimento, sei que tens, particularmente a malta mais nova, fica muito ligada e surpreende-me. Aliás, eu dou um curso de literatura açoriana na universidade e um dos meus alunos este ano, de origem açoriana, os avós, nascidos, portanto, nos Açores, na Ilha Terceira, e disse-me, ou escreveu, no seu primeiro texto que escreveu sobre 2 parágrafos que cada aluno teve de escrever sobre porque é que estavam a ter um curso de literatura açoriana, porque fascinou-me, porque metade dos meus alunos nem eram de origem açoriana, mais de metade, aliás. E ele, por ser de origem açoriana, porque não sabia que se escrevia literatura nos Açores, porque os avós tinham dito que quase, quando saíram de Ok. lá, quase ninguém sabia ler ou escrever, etc. E, Pois, pois, portanto, pois. muitas vezes eles têm uma ideia errada do que é o arquipélago e pensam que, com o devido respeito, tudo começa no domingo da procissão e acaba na terça-feira de Sim, bolo de sim, leite. sim, sim. E aqueles que sabem, porventura, nunca pensariam que um escritor açoriano escreveria um livro arrojado como este. Portanto, eu penso que era Hum, importante dar-lhes a universalidade dos Açores, que muitas vezes ainda está parada porque não tínhamos sim. esse espaço dos anos 60 e 70, quando os pais e os avós emigraram. Sim, sim, sim. Ou seja, mostrar que, claro, que o mundo avançou, que os Açores também avançaram, que temos gerações novas, também lá está tudo facilitado para o mundo todo, não é? Ou seja, bem sabemos que a Portugal as modas chegam sempre depois. E havia sempre essa piada que as modas a Portugal e aos Açores, à terceira se calhar até não tanto, porque a terceira tinha a base das lajes, em que as modas muitas vezes chegavam cá primeiro antes de chegar ao continente, mas havia sempre essa ideia de que as coisas só chegam a Portugal muito depois. Hoje em dia, com tecnologia, com a globalização, ou seja, isso já não é bem assim, ou seja, já não há esse atraso temporal, não atraso no sentido pejorativo, mas já não há esse atraso temporal, ou seja, as coisas já acontecem todas praticamente ao mesmo tempo e, portanto, o tipo de autores e o tipo de literatura que existe noutros países, também há nos Açores, também há em Portugal, também há no mundo todo. Ou seja, eu próprio, a facilidade de adquirir um livro de um autor que seja americano, ou de um Stephen King da vida, é muito mais fácil hoje eu ler um livro desses e depois inspirar-me para escrever um livro parecido, ou seja, um, e antigamente se calhar era mais difícil, por exemplo, a questão da leitura em inglês. Hoje em dia o inglês está muito mais presente no mundo todo, porque pronto, é a língua agora que se fala no mundo todo, ou seja, ler livros em inglês já não é
também já não é nenhum bicho de sete cabeças para muitas pessoas, ou seja, também há esse acesso logo ao livro, seja em que língua for. Portanto, tudo isso ajuda a que haja, ou seja, também nos Açores, se esses autores proliferam noutros países, também conseguem proliferar nos Açores, porque também sabemos que o que os Açores mais têm é pessoas dadas às artes e com essa veia artística para se quererem manifestar, seja na literatura, seja na música, seja no teatro, seja na poesia, na cantoria, nesse tipo todo de artes que nós temos cá. Portanto, o que mais há nos Açores é gente para se querer manifestar artisticamente. E nas gerações mais novas também. E eu ia-te perguntar precisamente isso: como é que um jovem escritor, com 30 e poucos anos, consegue continuar a criar e publicar, e vender, obviamente, Uhum, nos Açores. É importante também ter essa ligação com o resto do mundo de língua portuguesa e também chegar em outras línguas, neste caso o inglês, que é a língua mais uhum. universal, digamos assim, a língua franca. Como é que tu vês neste momento a própria criatividade nos Açores na tua geração, em termos literários e não só? Uhum. Eu, vejo a criatividade literária com muito bons olhos e vejo o panorama editorial, dos Açores também com muito bons olhos, ou seja, sabemos que temos 3 editoras, grandes editoras na região, temos outras mais pequenas, ou seja, temos para Novilhas, para o espaço que é, temos até conseguimos ter bastante espaço no mercado regional, que tentamos sempre que extravase para o nacional, mas sabemos Claro. que é sempre complicado, mas, ou seja, temos esse tipo de já temos mais facilidade, digamos assim, também depende da qualidade da escrita, mas que eu também acho que já existe, cada vez mais. Portanto, e depois é aquela questão, um computador toda a gente tem, escrever no computador já toda a gente sabe, ou seja, escrever um livro, já só depende de alguém ter tempo, paciência e uma boa ideia. Já não é preciso comprar uma máquina de escrever, nem nada disso, ou seja, qualquer um que se queira esforçar para isso e que ache realmente que tenha uma ideia que possa valer a pena, já tem avenidas para onde se possa dirigir e já conseguirá publicar. hum, a própria publicação de autor também já não é nenhum bicho de sete cabeças. A própria venda, um autor que publique o seu próprio livro consegue vendê-lo online hoje em dia e já não é, lá está, já não é nenhum bicho de sete cabeças, já consegue, se conseguir autopromover o suficiente, já consegue tirar daí bons resultados. Ou seja, é tudo uma questão de qualidade e é isso que hoje em dia, se calhar, o mercado livreiro o que tem que dar prioridade é à qualidade, porque sabemos que manuscritos há muitos, cada vez Claro. mais, temos é de destrinçar o que é que vale a pena, pois claro, quem quer escrever ou quem quer publicar tem que ter em atenção a linha editorial da editora, tipo de livros tem, se calhar mais vale falarem com um certo tipo de editoras, ou seja, mas isso são tudo pesquisas que é o mínimo que quem quer publicar pode fazer, não é? Que é tentar pesquisar o que é que será melhor para si. Dentro da literatura, como disseste, também, portanto, tens um papel ativo, tu e o Nuno Costa Santos, essencialmente os Uhum, dois, que fazem o projeto da revista Grota. Fala-nos também um pouco sobre esse projeto, e a oportunidade que o mesmo é, até para lançar novos talentos, para se falar das artes em geral, para se falar uhum, da escrita, para se falar, portanto, da música, do teatro, das artes plásticas.
E nas vossas edições, eu tenho todas as edições aqui Uhum. estava até há poucos dias a ver algumas delas e vejo que, na realidade, também têm tido esse cuidado de trazer gente nova, desconhecida, Sim, que é muito mais fácil através de um texto pequeno do que lançar-se automaticamente num romance. Portanto, sim. qual é os vossos grandes objetivos e como é que têm prosseguido a questão da Grota, que tem um nome magnífico e Uhum. que, e Exato. que, e que obviamente Tenho aqui até também é a o última. último Essa não tenho. exemplar em que Não, a capa realmente faz sentido com a com o Grota. nome com a grota. A Grota é um projeto, o Nuno tem ainda hoje esse ímpeto de dar a conhecer novas vozes na literatura açoriana. Na altura, isto em 2015, 2016, eu era uma dessas vozes, ou seja, ele conhecia-me vagamente, eu também tinha uns textos, umas coisas, blogs e coisas assim do género. hum, Ele conhecia-me vagamente, sabia que eu próprio era ou que queria ser uma dessas novas vozes da literatura, e então desafiou-me, sabia que eu fazia este trabalho de revisão, de coordenação, e então convidou-me para ser coordenador editorial da revista, sempre com essa ideia de divulgar novas vozes, ou seja, aliando a nomes já conhecidos, para também engrandecer a revista, para lhe dar o destaque necessário, misturando essas vozes já com estatuto, com vozes. A minha foi uma delas, ou seja, em todas as grotas eu tento escrever uma coisa diferente, e a grota foi a primeira vez em que eu vi alguma coisa minha publicada. E como eu, já várias pessoas que foram desafiadas a escrever qualquer coisa para a grota acabaram por publicar, muitas delas com letras lavadas também. Ou seja, é um projeto que também tem essa vertente, podemos chamar-lhe caça-talentos, ou muito por mérito do Nuno. O meu trabalho é mais, lá está, de coordenação, o Nuno é que faz essas pontes com os autores. Um, e tentamos sempre dar o destaque a novas vozes, a projetos interessantes, seja na literatura de conto, seja na poesia, seja no ensaio, seja nas artes gráficas, seja no que for, tentamos sempre ter aqui um bocadinho de tudo. E pronto, e esperemos que seja para continuar, porque lá está, trouxe contribuiu para este novo panorama da literatura açoriana. Sim, até porque sem a Grota ficamos com. Já não temos os antigos suplementos literários, que era uma tradição nos jornais dos Açores, durante Uhum, dezenas, para não dizer centenas de anos, que era o Correio dos Açores, com o suplemento que o Vamberto fez, mas mesmo antes do Vamberto havia, quer, portanto, originalmente, portanto, no Diário Insular e também na União, uhum, todos os suplementos literários desapareceram dos jornais e a revista vem de uma forma diferente, obviamente muito mais moderna uhum. e muito mais ligada ao presente, vem substituir aquilo que os jornais há meia dúzia de anos decidiram omitir, que são os suplementos literários, Sim, porque muitas vezes as pessoas precisam de ler algo, muito pequeno que seja, ou um texto, para depois irem além e comprarem o livro, quando o autor, sim, 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 ou sim. mesmo uma recensão, muito pequena que seja, muito modesta que seja, e nem todas as recensões são, portanto, os ensaios do Vamberto, mas mesmo uma recensão, como nas vossas edições, vê-se muitas vezes, edições, portanto, recensões pequenas, breves parágrafos sobre o livro, Uhum. isso chama muito a atenção e sem os jornais a revista é a única forma de se chegar aos leitores, não é? Porque também um dos problemas é como é que se chega aos leitores dos Sim, Açores e fora dos Açores, quando muitos jornais perderam essa tradição,
quando as rádios também já não falam tanto de livros como falavam, quando eu ainda Uhum, sou da geração, aliás, também é uma coisa que acho que talvez ainda existia quando eras miúdo e moço, que era o programa Acontece, que aconteceu, uhum, que vinha na RTP, um programa dedicado a livros. E, portanto, essas coisas todas têm, se não desaparecido, pelo menos diluído e não têm a importância que tinham, digamos que há 15 ou 20 ou mesmo 30 anos atrás. A Grota, portanto, é importante. E como é que tu vês, de facto, esse trabalho árduo de promover. Eu sei que nós usamos muitas redes sociais, eu próprio os uso também, uhum, mas para além das redes sociais, como é que nós vamos voltar a ter? Porque na minha perspectiva era importante ter as rádios, os jornais e as televisões voltadas de novo para os livros, se não da mesma forma como se fazia com um suplemento literário de 20 páginas, mas com pelo menos uhum, uma página ou duas de vez em quando, e também as rádios e as televisões. Qual é a tua opinião nesse aspecto? uhum. Ou mantemos-nos nas redes sociais e nos blogs que têm feito esse Pois, trabalho, não é? sim, sim. A verdade é que nós todos temos redes sociais e nós todos lemos e escrevemos, ou seja, aquela ideia de que hoje em dia não se lê, lê-se, ou seja, todos nós estamos a ler o dia todo nas redes sociais, podem ser coisas que não interessam ao menino Claro, Jesus, mas ler toda a gente lê e toda a gente sabe ler. A questão da Grota, a Grota tem essa coisa boa que é qualquer pessoa, ou seja, uma pessoa que goste mais de poesia, uma pessoa que goste mais de conto, uma pessoa que goste mais do que seja, há sempre qualquer coisa na Grota para essas pessoas. Para as pessoas que não são leitoras assíduas, a Grota é uma boa forma de descobrirem interesses novos, de se interessarem por géneros novos, por autores diferentes. Ou seja, digo eu que são poucas as pessoas que leiam a Grota e não encontrem alguma coisa com que se identifiquem. Hum, Porque lá está, também tem várias vozes, vários espaços. Hum, Em relação a como é que os livros podem voltar a figurar mais, o caso da rádio, nós hoje em dia, o mercado que está em expansão é dos audiolivros, dos audiobooks, ou seja, temos essa vertente, aquilo que antigamente se lia na rádio, ou havia aquela ideia da Guerra dos Mundos, em que houve aquela leitura em que as pessoas ficaram em pânico. Ou seja, hoje em dia temos a vertente dos audiolivros, que não é rádio, mas que é áudio. Há também muita a coisa dos podcasts, há podcasts sobre livros, que discutem livros, ou seja, mas lá está, são formatos com tempo, com mais tempo, em que é preciso mais tempo para os ouvir ou para os ver. Há também, não frequento a rede em questão, mas sei que no TikTok há o Book Talk, ou acho que se chama Book Talk, que são miúdos que no TikTok recomendam livros em, pronto, vídeos muito curtinhos, mas que fazem essa recomendação. Ou seja, existem formatos áudio e formatos vídeo que falam sobre livros. Eles existem, é preciso tempo para os ouvir, é preciso tempo para os ver. Se calhar não é no trânsito. Aliás, é no trânsito que se calhar se ouvem esses podcasts ou esses audiolivros, é quando temos mais tempo. Hum, a questão aqui é eu para ouvir um audiolivro não estou a ouvir rádio, portanto, se a rádio não quiser ter esses conteúdos, é uma perda da rádio, não é? Ou claro. seja, as pessoas dão prioridade ou à rádio ou que querem outra coisa que queiram ouvir. Por isso sim, era bom também haver essa conciliação de haver mais literatura, não digo um programa de rádio em que se lê um livro inteiro, Claro. em que se discute livros, em que se fala de livros, em que se lê excertos, o que seja. É o mesmo para a televisão portuguesa terá algumas rubricas, depois tem no fim
daquele programa de comentário da SIC, em que mostra, cada um faz a sua recomendação literária. Pronto, é o pouco que há, e mesmo assim, ou seja, só através daí sabemos que esses livros já têm boas vendas. Ou seja, é uma prova de que a televisão pode ser uma boa promoção para esses livros e para a literatura. Portanto, era interessante haver realmente mais esse entrosamento. Agora, como é que ele se faz? Como é que se convence os diretores de canais a dar essa prioridade? É uma boa questão. Nós temos na televisão e no cinema temos os livros, só que temos em formato, lá está, adaptado para cinema, adaptado para televisão. Hoje em dia, tudo o que nós vemos de séries e de filmes, a maior parte tem um livro que deu origem àquele filme. Ou seja, tudo começa no livro, Claro, mesmo que se nós só virmos filmes e séries, a probabilidade é que isso tenha vindo também dos livros. Portanto, acaba por haver aqui uma origem nos livros, sempre. claro. E, por último, portanto, o livro que está em inglês agora, também continua, obviamente, à venda em Uhum, português. Vamos fazer todos os esforços para que chegue ao mercado norte-americano, pelo menos começando pelos Açores descendentes, pelos Açores descendentes, porque todos eles têm amigos e amigas de vários grupos étnicos e continua a ser a melhor maneira de se vender livros, o chamado word of mouth, não é? Portanto, se uhum, podem passar a palavra aos seus amigos e amigas, é a forma, muitas vezes, de termos as vendas que são, pelo menos, importantes para o começo. Portanto, esperemos que possamos ter este aqui em breve para na diáspora, um projeto que acho que temos de falar com as próprias entidades sobre essa possibilidade, porque era, na realidade, e não me refiro só à Califórnia, refiro também à Costa Leste e ao Canadá, hum, era uma forma de se trazer algo diferente do que é usual nas nossas comunidades, porque estamos muito parados, como sabes, no que é tradicional. Portanto, ainda a grande uhum. festa é a matança do porco, quando já não se faz matanças do porco na terceira, pelo menos, ou na Certo. maioria das ilhas dos Açores. Mas compreende-se, mas há, na minha perspectiva, e eu vejo isso na universidade, há uma sede, digamos assim, pela parte dos mais novos de saberem. Então, nos Açores também se escreve isto, ou nos Açores também se faz isto, nos Açores também há pintores Sim, 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 que sim. vão além, portanto, do tradicional e do concreto, e, portanto, tudo isso é um trabalho que é necessário e, da minha perspectiva, importante até para os Açores, se os Açores vão querer continuar com esta ligação, para além da minha geração, com Uhum. a diáspora nos Estados Unidos da América e no Canadá, e, como toda a gente sabe, não é brincadeira nenhuma, estamos a falar entre os Estados Unidos da América e o Canadá quase de 1 milhão de pessoas, praticamente Claro, claro. 4 vezes a população do arquipélago que aqui está, em imigrantes, primeiras, segundas, terceiras e quartas gerações, que se Uhum. identificam como sendo açorianos, muitas vezes tendo apenas o bisavô, etc., que é de origem portuguesa. Sim. Ahm, o que é que, para além do trabalho na grota, para além, obviamente, de outros trabalhos técnicos, o que é que andas a escrever? Andas com algum outro livro no pensamento? Ou... Sim, 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 já tenho mais uma história completamente diferente, completamente nova, num outro género, que anda a ser desenvolvida, ou seja, uma coisa já que os miúdos já possam ler, hum, que já não é tão forte, no seu conteúdo, forte no sentido lá está, do terror, dessa vertente, uma história mais, numa escala mais pequena, também para explorar as personagens, os sentimentos das personagens, ou seja, esta tinha muito a exploração de um mundo fictício e de uma pessoa que consegue fazer tudo dentro daquele mundo. Esta é mais uma história tradicional de relações entre personagens, hum, também sempre tentando trazer
uma forma de fazer diferente, ou seja, uma história, uma forma de contar a história de maneira diferente, hum, mas que pronto, ainda está a marinar, ainda há de sair. Pessoalmente, profissionalmente, continuo a trabalhar para concursos de televisão, que é o que eu faço, é o que me dá, é o meu ganha-pão, é escrever para concursos de televisão, agora para o Joker, já escrevi para o que é ser milionário, ou seja, é isso que me põe o pão na mesa para eu depois conseguir hum, ter tempo e ter cabeça para tentar fazer outras coisas na parte da literatura. Na última conversa que tiveste com o Vamberto e que foi publicada, como disse, amanhã será publicada em inglês no nossa plataforma Filamentos, ahm, falaste um pouco sobre a questão do humor e, Uhum. portanto, como humorista, o Vamberto falou na questão que ele te perguntou é como é que chegastes a esse ponto. Para ti, portanto, o humor também teve sempre parte, e aliás, nós, apesar do terror, há humor, obviamente, Sim, 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 sim. no teu livro, muito até e muito refinado. Mas como é que veio esse gosto pelo humor? Porque é algo que em Portugal se cultiva, mas não tanto como nas. Nas Sim. culturas anglo-saxónicas e particularmente no mundo americano. Portanto, o mundo americano cultiva muito o stand-up comedian, e agora temos alguns Pois, luso-americanos a fazerem isso, mas e Portugal foi um bocado mais acanhado nesse aspecto. Como é que veio este gosto? é justamente daí, ou seja, é justamente desse mundo americano e também tivemos, claro, grupos humorísticos em Portugal, os Gato Fedorento, que Sim. foram o boom do humor na minha época. Ainda apanhei um pouco do Herman, mas não apanhei os seus anos principais, mas também foi muito embalado por essa coisa dos talk shows, eu costumava, em casa dos meus pais, eu via o Conan todos os Uhum, dias, o Conan O'Brien, uhum, e ainda hoje fico muito contente com este, digamos, ressurgimento dele, ou as pessoas estão a reconhecer-lhe outra vez as qualidades que ele nunca perdeu, mas que agora está a aplicá-las noutras vertentes, num novo programa que tem, num novo podcast, ou seja, esse tipo de personalidades, stand-up comedians também, ou seja, tudo isso, sempre me interessei por essa parte. E acho que o humor é sempre a melhor forma de se contar o que quer que seja, ou de se falar, ou de se explicar, ou de se tentar explicar uma ideia, por muito séria que seja. O humor consegue sempre explicá-la de uma maneira que fica, porque o humor, lá está, eu digo na entrevista que o humor dispõe bem e ensina ao mesmo tempo, ou seja, se a coisa for bem feita, claro, claro, porque claro. há humor e há humor, há mensagens e há mensagens, mas através do humor, e temos, por exemplo, uma coisa muito aqui da ilha, os bailes de carnaval, por exemplo, em que a maior parte trabalha com o humor para fazer crítica, ou crítica política, ou o que seja, ou seja, são mensagens que passam e as pessoas veem-se ou veem a realidade da ilha naquelas mensagens através do humor e dispõem bem e, portanto, não há como não gostar. E eu quis sempre passar isso para a minha escrita, porque é também como eu tento falar com as pessoas, como eu tento sempre ter uma piada, por mais parva que seja, portanto, tento também passar isso para a minha escrita, para que lá está, no caso deste primeiro livro, aliar o terror com o humor, ou seja, são duas coisas que trabalham muito com a expectativa, o terror trabalha muito com a expectativa e com o suspense, hum, o humor também tem aquela questão da expectativa ou de quebrar as expectativas, em que pensamos que se vai dizer uma coisa, afinal diz outra,
Ou seja, são duas coisas que eu acho que se complementam bem, se for bem feito. Claro. E eu tentei fazer isso bem feito. Exatamente, e no livro está extremamente bem feito. Portanto, Diogo, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo este tempo. Vamos trabalhar para divulgar Vamos a isso. portanto, Let Me Out This Book aqui nos Estados Unidos da América, porque obviamente é o público-alvo. Uhum. Apesar de, segundo me diz o Sr. Ernesto, se estarem a vender muitos livros em inglês nos Açores. Isso é bom sinal, porque não são os Ok. portugueses propriamente dito que estão a comprar, os residentes, mas sim aqueles que passam pelas ilhas. E esse é um dos bens, digamos assim, para além Sim, de sim, outros, sim, mas é um sim. dos bens do turismo, é quando é um turismo mais culto, no aspecto de gostar de ler, no aspecto de não de querer apenas comprar um livro de fotografias, porque já viu e tem as suas fotografias no Claro. telemóvel e pronto, e a fotografia mar também, mas de querer também, para além do livro da fotografia, comprar um livro local de um escritor local, quer seja, portanto, na ficção, na poesia, etc. Sim, claro, Portanto, claro. muito obrigado pelo teu tempo, parabéns pelo Muito livro, obrigado parabéns pelo pela convite. tradução e vamos trabalhar para que ele, na realidade, chegou agora, mas chegue de várias formas Uhum. aqui às novas gerações que são, na minha opinião, repito, uma porta de entrada para o mundo, para os mundos americano e canadiano. Muito obrigado, um Vamos a abraço para isso, ti. vamos trabalhar. Obrigado. Exatamente, até breve, ok? Um forte Até abraço. breve. Obrigado. Adeus, adeus, adeus. Abraço. Obrigado.